nos últimos anos tem se celebrado muito a cultura, a estética e a identidade latina. Esse movimento afirmativo é vital, foi e continua sendo uma estratégia de sobrevivência diante de tudo que já se experimentou de violações de direitos humanos e autoritarismo na história política da América Latina. E na literatura, a gente consegue tanto reconhecer esses traumas coletivos, quanto tentar transcender violências e construir um sentido real de coletividade, jamais baseado no simples consenso, mas no pensamento complexo que surge quando diferentes perspectivas convivem, dialogam e se reformulam nessa partilha. O livro do mês da Tag Inéditos, O Gosto da Liberdade, nos lança através de 50 anos da história venezuelana, investigando a busca coletiva de um povo pelo que é justo, as apostas, negociações e frustrações com as promessas revolucionárias. O romance de estreia de Alejandro Puyana nos coloca de frente com o poder da literatura de desacomodar as certezas e nos devolver as dúvidas. Quem conversa comigo hoje é a Maria Helena Moran, escritora venezuelana radicada em São Paulo, autora dos romances Os Continentes de Dentro e do premiado Voltar a Quando. Eu sou a Débora Sander e esse é o Papo de Livro, podcast da Tag. Lembrando que esse é um bate-papo pós-leitura, então pode ser que você esbarre em alguns spoilers. Bom, Maria Helena, então queria começar te agradecendo muito pela tua parceria, né? Desde da revista, a gente considerou muito importante ter uma leitora venezuelana que pudesse, né, enfim, super envolvida com literatura também, que pudesse nos dar essa perspectiva dupla, assim, né? Numa resenha crítica que viesse também com esse olhar que é impossível da gente ter, porque a gente não tá lá, né? Não, enfim, esse olhar de quem vem. Então, queria te agradecer pela tua parceria, foi fundamental. E poder conversar contigo agora também diretamente é muito especial. Obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de entrar em contato. Eu não conhecia o Alejandro, conheci através de vocês, quando tu me conversou sobre o livro, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada que foi, enquanto eu estava escrevendo a resenha dele, ele que mora nos Estados Unidos, e meu livro vai sair nos Estados Unidos agora em julho, ele estava escrevendo uma resenha uma resenha não, um blurb sobre o meu. Então, a gente sem se conhecer, tava escrevendo um sobre o livro do outro. Achei muito curiosa a coincidência. Então, obrigada. Bom, acho que eu queria começar te escutando um pouco, na verdade, sobre a tua história, assim, né? Porque eu acho que alguns associados já começaram a receber o livro, alguns já começaram a leitura, e aí já gera imediatamente muita curiosidade das pessoas pela experiência humana mesmo, né, que a gente acompanha aqui bastante no livro do Pugiano. Então eu queria puxar também para tua experiência quando tu veio para o Brasil. Como é que foi esse movimento assim de saída da Venezuela? Eu sei que antes de vir para o Brasil tu estava em Cuba estudando roteiro, isso? Isso. Assim, a minha experiência saindo da Venezuela e tudo ela é muito pautada pelo desejo pessoal mesmo, e muito marcada pelo privilégio, porque eu saí de lá num momento em que é, as coisas não tinha nada a ver. Bom, assim, já tinha alguns detalhes, mas assim, a vida não era o que se tornou depois, né? Eu saí em 2009, porque fui estudar na escola de cinema, saí só por isso. É, e eu fiquei 3 anos lá na ECTV, estudando roteiro. E naquele período lá na escola começou, assim, já começava, por exemplo, a inflação a dar sinais de ser uma coisa assim, uma bola de neve, né? E, e aí lá eu conheci o meu companheiro até hoje, o Rafael Trindade, que é gaúcho, diretor de foto, e, e a gente começou a namorar muito rápido. E a gente ficou os 3 anos juntos, e ali, se aproximando do fim, a gente tinha que decidir, né, o que fazer a partir da formatura, né? E para aquele momento a Venezuela já dava sinais um pouco preocupantes, assim, já não se mostrava assim como um destino muito
esperançador para quem queria trabalhar com cinema e com muitas coisas, né? E, por outro lado, o Brasil estava num momento muito bom para o audiovisual. Era 2012 já, né? E então a gente veio para Porto Alegre. E então é isso. Eu cheguei em Porto Alegre como uma venezuelana num momento em que a gente ainda não fazia parte do que alguns consideram uma praga. Então eu era muito bem recebida em qualquer lugar, sabe? Eu não tive uma experiência assim, de xenofobia ou de mínimo desconforto de ninguém, muito pelo contrário, eu era sempre recebida com um sorriso e com assim como uma coisa exótica, sabe? Eu era atração internacional lá na PUC quando eu estava fazendo mestrado, né? E isso foi mudando brutalmente, mas a minha experiência foi uma experiência de sair do país por conta de um desejo muito particular. Depois foi que essa trajetória se perturbou, né? No sentido de que assim, ir se tornou uma coisa difícil, uma coisa complicada, uma coisa de risco, uma coisa postergada por conta disso, né? Então, nesse sentido, eu vivo indiretamente esses movimentos, né? Porque o meu caso muito particular foi outro. E tu tem família, amizades, imagino que permanecem na Venezuela. Sim, tenho uma boa parte da minha família materna foi embora, muitos amigos foram embora, mas ainda tem uma parte da minha família lá e tem grandíssimos amigos, né? Tem inclusive quem foi e voltou. Então continua sendo um lugar cheio de amores para mim. E a tua trajetória na literatura, pelo que eu li, assim, ela começou depois, assim, mais oficialmente, né? Depois que tu vem pro Brasil, que tu começa de fato a escrever literatura. E os teus dois livros têm intersecção, né, com a Venezuela, assim, bem diretamente, na verdade. Eu queria saber se para ti escrever sobre a Venezuela é uma maneira de voltar para lá, assim, até trazendo um pouco do o que o próprio Pujana fala na entrevista para a revista da Tag, né, que ele se sentia muito culpado de ter saído, então para ele, e esse livro ele demorou 10 anos para escrever, né, então para ele foi uma jornada bem longa, assim, de escrita, que teve a ver também com esse desejo de estar lá, mas não poder estar. Como é que foi isso para ti? Bom, primeiro o meu caminho na escrita literária é oficialmente no Brasil. Antes do Brasil eu não tinha me arriscado a escrever nada. A literatura estava para mim no lugar assim meio muito elevado que achava que eu não conseguia nem encostar. E foi aqui que eu me autorizei, né? Então, ou seja, a minha aproximação à literatura já passa, já acontece num momento de estar num lugar outro que não o meu lugar natural, né? O que é natural, né? Mas enfim. E eu me identifico muito com o que o Alejandro fala sobre essa angústia de estar longe e a frustração, a culpa de estar longe, né? Que isso já acontece, mesmo quando o teu país que tu deixou não está em uma situação como a Venezuela, e com muita mais força quando está numa situação de calamidade como é a Venezuela, né? Eu acho que sim, para mim, escrever e é isso, as narrativas longas que tenho escrito em literatura e vários contos, ou se passa na Venezuela, ou tem temáticas relacionadas com a Venezuela, ou tem alguma coisa ali que está totalmente ancorada lá. Eu acho que até quando não escrevo nada diretamente sobre ou usando a Venezuela como cenário, também estou falando sobre a Venezuela, né? Sobre a minha família, afinal das contas, que tá tudo é a mesma coisa, né? É, então, sim, por um lado é voltar sempre, tá revisitando, porque a fonte primordial é a infância, né? A minha infância é na Venezuela. Isso não vai mudar jamais, né? É, nem que eu vá escrever ficção científica e fantasia, vou estar sempre escrevendo. A gente está sempre escrevendo sobre a gente e sobre aquilo que aconteceu, que nos formou, né? E particularmente, eu acho que escrever
Assim, por exemplo, Voltar a Quando, que é o mais recente, o que lida mais frontalmente com a Venezuela, foi também uma forma de acalmar, que nem o Alejandro falou, acalmar de alguma forma acalmar essa angústia, essa frustração, tentar transformá-la alguma coisa inútil, talvez, porque eu fico pensando, nossa, assim, frente a a, a esse fracasso tão rotundo, essas dores todas, o que que pode um livro, né? Mas pode alguma coisa. E escrever é trazer esse universo ferido, assim, para alguma coisa concreta, né? Para alguma coisa que talvez alguém vai se encontrar com alguma coisa de valor dentro daquilo, né? Valor em qualquer medida, né? E eu gosto de pensar essa escrita que para mim funcionou como, de alguma forma, uma tentativa de estruturar esse caos, esse arrebatamento que eu estava sentindo. Gosto de pensar que isso tudo que eu fiz, essa amarração que eu fiz, eu posso oferecer para as pessoas e que alguém pode se encontrar naquilo, não sei, sentir, sei lá, sentir sua dor reconhecida, sentir que de alguma forma tem um abraço possível ali, sabe? Eu gosto de ter conseguido fazer alguma coisa concreta para oferecer às pessoas. E eu acho que o que Alejandro faz e o que ele fala sobre o processo do livro, sinto que estamos numa mesma sintonia com relação à escrita. E o Alejandro também, ele escreve o livro dele em inglês, né? E eu queria te perguntar se tu escreveu os teus livros em português ou em espanhol. Em espanhol, eu tenho escrito coisas diretamente em português, mas acho que coisas mais curtas. O primeiro livro eu escrevi em espanhol e, tendo apenas uma primeira versão, eu já traduzi para o português. E aí, nessa tradução, eu comecei a reescrever. Aí tinha uma nova versão em português e aí tive que traduzir do português para o espanhol. O Voltar a Quando, não. Voltar a Quando era um livro que eu não tinha como escrever em português. Era um livro, assim, que exigia de mim uma radicalidade, inclusive na escolha do espanhol com que eu estava trabalhando, né? Trabalhei com o espanhol do jeito que a gente fala na minha cidade, que é um jeito muito peculiar, com conjugações diferentes, por exemplo. É, e, hum, e aí, então, terminando já o livro, tendo a versão finalizada, já processo de publicação, eu traduzi para o português. Fico muito curiosa com o Alejandro, que escreveu diretamente em inglês, né? Como que é para ele esse processo tradutório, né? Se já foi para o espanhol, se como que vai ser. É muito. Esses vai-vens são muito interessantes, o que se ganha, o que se perde, e como isso, o trabalho com a palavra e as línguas, reflete as próprias perdas e os ganhos pessoais, né? Tipo, é muito. A gente se depara assim, com umas surpresas, e uns incômodos, e umas coisas que tu diz, tá tudo embolado, né? Sim, sim, a escolha do idioma e esse caminho que se percorre no idioma já conta uma história também sobre esse movimento, né? E nada é inocente, né? Nada é inofensivo, tudo é um peso muito grande. Sim. E Maria Helena, eu estava escutando essa semana a tua participação no podcast Rabiscos e tu comentou um ponto que também aparece na tua resenha, né, sobre o livro do Alejandro, que é a experiência de acreditar na revolução e depois viver o desencanto das promessas revolucionárias. E aí, para a gente entrar, então, no livro do Alejandro, eu queria te perguntar como tu percebe a construção desse sentimento nesse livro. É, eu acho muito interessante a escolha que ele fez de ir lá até os anos 60 e recuperar essa figura do guerrilheiro. É, o livro é muito inspirado numa personagem real que chama Teodoro Petkov e que é uma figura super interessante, é, para investigar. Eu acho que foi uma ótima escolha ele ir para isso, sabe? Ele tá falando profundamente sobre o hoje,
só que indo lá num momento em que as coisas eram ainda possíveis, né? Essa geração de Teodoro Petkov, que é quem inspira a personagem de Stanislavo, é a geração mais ou menos dos meus pais, um pouquinho mais velha. E é uma geração que é isso, que lutou, que foi para a guerrilha, que, enfim, que estava esperando uma chance de fazer a revolução. Só que quando essa chance apareceu, apareceu na figura de um militar. Então teve muita gente, como o Teodoro Petkov, que não conseguia embarcar. Puta, não era esse o sonho, entendeu? Não era por essa via, não é nas mãos de um milico e de seus amigos milicos. É, bom, para além disso, essa figura do Teodoro Petkov, ele é um cara que eu acho que o Alejandro talvez escolheu ele, porque por um lado é uma figura muito inspiradora, muito controversial, sabe? Sobre ele na Venezuela, assim, é difícil encontrar. Claro que tem opiniões muito fortes, mas também tem uma zona muito ampla de polêmicas. As pessoas não conseguem emitir uma opinião muito fechada sobre essas figuras, né? Porque ele escapa às caixinhas. Eu acho muito interessante essa escolha, porque ele me parece que é uma personagem que é, de certa forma, porta-voz, assim, da advertência, sabe? Como se fosse um cautionary tale, quase. E é uma personagem, assim, que passa de ter participado da esquerda armada, ter vivido o devir autoritário possível disso, e vai então pensar numa esquerda democrática. E no caso da personagem, que também isso também tem a ver com o Teodoro Petkov, é, tem um jornal e vai trabalhar por outras vias, né? É, e, e essa tem inclusive um livro que chama As Duas Esquerdas, do Teodoro Petkov, que já na era do chavismo e tudo mais, As Duas Esquerdas. Aí ele fala sobre a esquerda democrática e a esquerda autoritária. Enfim, tem algumas críticas a serem feitas para esse livro, mas eu acho que o fato dele ter ido lá nos anos 60, ter trabalhado com essas personagens no momento da luta armada, e como isso foi, esse caldo de cultivo foi se tornando algo mais, e acaba arrebentando no 99, 2000 com uma figura como Chávez, que já vinha desde antes, dando sinais dessa vontade, eh, enfim, antidemocrática, né? Porque teve duas tentativas de golpe, né? Então às vezes a gente esquece ou quer esquecer disso, né? Eu acho muito interessante. Acho interessante porque é uma figura espinhosa e que estando lá parece que fala. Me parece que essa época, uma das épocas que ele retrata, né? É uma época que ainda era possível fazer a revolução, mas as coisas precisavam ser melhor articuladas, sabe? Para que quando chegasse de outra forma. E essa personagem percebe a tempo, na minha opinião, que esse não era o caminho. E ele vai para um outro lugar. E sei lá, eu fico lendo o livro e sabendo quem é essa figura, e lendo sobre essa figura que inspirou o Alejandro, e eu penso, claro, se a gente tivesse escutado mais essas figuras, talvez a história seria outra, né? Sim. Quer complementar? Ia falar também que tem até as figuras das mulheres, né? Das personagens da Emiliana, que também era uma guerrilheira, ou enfim, que apoiava a guerrilha, e a figura da Maria, e como eh, elas também sofrem desse encantamento, né? A Emiliana acaba sendo deixada para trás, até traída por, enfim, nesse devir. E a Maria, que é a filha da Emiliana, que já está em outro período, acho que é 2002, por aí, se não me engano, ela já tem apesar da mãe ter sido essa figura super comprometida e super tal, ela já tem um desencantamento que parece que vem de antes, né? Ela tem uma espécie de cansaço. Ela está um pouco à margem do que está acontecendo, né? E também é uma figura que me interessa, assim,
essas figuras que estão aí observando, que participam da política, porque todo mundo participa mesmo quando se abstém, em uma forma de participar, mas que estão ali, assim, querendo mais observar do que se comprometer com uma opinião fechada, sabe? E eu acho que isso é muito sintomático do momento atual. Uma pessoa escrevendo hoje sobre lá, sabe? Se interessar por esse tipo de figuras. É, e fiquei pensando agora, te ouvindo, que eu acho que a Maria também. Porque às vezes a gente tenta fazer algumas generalizações, assim. Ah, a Maria, ela não consegue se envolver com política porque ela precisa botar comida na mesa, porque ela tá preocupada ali com a vida de cada dia. Mas não é só isso, né? Tá longe de ser só isso, assim, e se evidencia. Ela tem uma vizinha que é muito entusiasmada pela política, né? Então tem diferentes implicações de participação política dentro de uma mesma classe social, né? Dentro de um mesmo repertório ali existencial. E acho que isso que é curioso, porque coloca até um certo mistério, né? O que movimenta cada pessoa a desejar estar mais próximo ou menos próximo da militância, digamos assim, né? Exatamente. E para mim, a Maria fala um pouco de uma desconfiança que eu acho saudável, esse meio que estar ali, fazer um pouco parte, mas assim, se cuidando de não endeusar ninguém, né? De entender que os líderes são frágeis e são falíveis e erram enfim, tem um projeto coletivo, mas também tem um projeto, muitos deles têm um projeto de poder. E eu acho que a Maria é uma figura que estava conseguindo antever isso. E um pouco pela própria educação com a mãe, pela própria história, né? Então, eu acho que colocar ela no lugar de pessoa que simplesmente se abstém por inocente ou por ter um pé na direita, eu acho muito superficial. Acho que ela que isso que você falou do repertório, acho que ela está num lugar bem diferente, porque ela é uma mulher que tem consciência de classe, que está ali, que tem acesso às coisas, mas que ela está enxergando tudo com lupa, me parece, sabe? Ela não está se entregando passionalmente, que é o que a amiga dela faz, né? E mantendo esse tópico, assim, das mulheres da narrativa, né? Porque eu acho que esse é um contraponto que o autor coloca muito bem, assim, o Stanislavo, ele vacila muito feio com a Emiliana, e nisso ele vacila também com a filha dele, que ele nem chega a conhecer, né, no primeiro momento. Então, são duas mulheres que são muito diferentes entre si, que vão se constituir de maneira muito diferente, mas que estão ali em contraponto com esse homem que o tempo passa e ele vai se desencantando e vai reformulando a sua implicação, mas ele se mantém implicado, né? Ele se mantém envolvido o tempo todo. Então, depois ele vai trabalhar como jornalista, mas ele continua próximo desse contexto político. E essas mulheres vão para lugares mais diversos, assim. Aí, pensando um pouco com essa trama, com essas personagens, eu fiquei lembrando do livro da Svetlana. Vou arriscar falar o sobrenome dela, muito difícil essa pronúncia. Alexijevich, provavelmente não é assim que se pronuncia, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que ela conta uma série de histórias da Segunda Guerra Mundial, né? De participação feminina na Segunda Guerra Mundial em várias instâncias. E eu fiquei pensando do rosto da revolução também, que costuma ser o rosto de um revolucionário homem, né? Então, eu queria perguntar para ti, assim, se dentro dessa narrativa do Pujana, qual que é o espaço que parece haver para as mulheres na revolução? É uma ótima pergunta. É, eu acho que o Puiano trabalha também assim, começa trabalhando com essas figuras, né, tradicionais, revolucionárias, clássicas, né, marxista, guerrilheira, nacionalismo e tal, que foram muito construídas em torno dessas figuras masculinas heróicas, né, aquela coisa assim, tipo, o guerrilheiro, aquela coisa arquetípica, né, o guerrilheiro, o operário, o comandante, o mártir, né.
Acho que, eu não sei, acho que eu sinto que na América Latina temos uma fome por manter um caudilho, sabe? Essa coisa do grande pai, do pai da horda. Isso parece estar muito vivo e sempre ameaçando, né? E mesmo que as mulheres tenham participado, assim, massivamente em muitas das revoluções, inclusive nesses movimentos na Venezuela propriamente, acho que muitas delas, a maioria talvez, era meio que empurrada para um lugar assim, do cuidado, da logística, da cozinha, que no livro aparece, o Poiana coloca, né? A Tomasa fala uma frase muito, acho que tá no marca-página, não tá? Quando as mulheres... é, Se a revolução acontecer enquanto os homens cozinham e as mulheres leem, o mundo será um lugar melhor de verdade. Ele consegue colocar isso na boca das mulheres, mas mesmo assim, sabe, tem as mulheres, essas mulheres que estão ali estão tentando fazer um a mais, mas mesmo assim estão nas posições que eles eram permitidas, né? Então tem muito essa coisa dessa posição de cuidado, logística, inclusive a própria Emiliana, né, como enfermeira, né? É isso, uma posição de cuidado e de logística dentro da guerrilha, né? De articulação, né, com o mundo. Um lugar também de sexualização e muitas vezes um lugar que se repete muito, que é o da uma certa necessidade de masculinização para poder cumprir esses papéis, né, de para serem levadas a sério. É, e aí eu me pergunto se realmente existe espaço para as mulheres participarem nesse molde de revolução, fugindo um pouco desses estereótipos, né, da violência, do heroísmo, do sacrifício, sabe? Onde que entra a mulher ali? E eu fico pensando que para as mulheres a revolução vai muito além de uma simples tomada do poder, né? Acho que quando a gente começa a pensar em revolução com as mulheres, tem algumas coisas que entram, né? Porque as mulheres, me parece que vivenciam a política também desde um lugar de necessidade de sustentação da vida, sabe? Não é só é, sangue e corpos e armas enfim, tomar o poder. Para as mulheres, a guerra tem corpo, né? Tem sangue, mas também tem leite de amamentar, também é, tem menstruação, sabe, tem outro universo que eu acho que a Svetlana coloca muito bem isso no livro, né? Tipo, aí, quando ela fala de guerra, quando as mulheres falam da guerra, a guerra meio que assume outro nome, outro rosto, outra... Acho que o corpo entra de um outro jeito, né? E eu gosto como isso tá no livro, né? E eu acho, sei lá, acho que o Puyana coloca essa necessidade da revolução também ter esse rosto das mulheres, mas ao mesmo tempo ele faz o retrato do que foi, do que era e do que continua sendo, né? A gente, sei lá, a Venezuela nesse momento tem as duas grandes caras do debate político, são duas mulheres, né? O que que isso quer dizer nesse momento, não sei, mas fora da Venezuela, eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo no mundo e que tem cara de revolução tá sendo levada adiante muito pelas mulheres, né? Se a gente pensar, sei lá, dos movimentos feministas, principalmente o feminismo latino-americano, questões assim, lutas é, sobre as mudanças climáticas e a importância das lideranças é, indígenas, camponesas, das mulheres nisso aí. É, até nas revoltas pró-democracia, né, no Oriente Médio, as mulheres estão tendo um lugar muito, muito importante, né? Eu acho que isso não tem muita volta atrás. Acho que vamos por aí. Mas acho que tem um ponto interessante que tu traz, assim, de provocação, que é em relação a gente também não ficar nesse vício de querer reproduzir o que é o estereótipo do herói revolucionário masculino quando a gente está falando de uma revolução liderada por mulheres, né? Acho que os modelos precisam ser outros, né? Exatamente, a gente tem que pensar qual que é esse lugar, né? Qual que é essa cara dessa revolução que envolve as mulheres, não só envolve, na verdade, é impulsionada pelas mulheres, né?
É muito curioso, assim, que em muitos lugares as mulheres estão organizando justamente os espaços onde o Estado está falhando, né? Então, a gente pensa em alimentação, cuidado, sobrevivência, memória, participação coletiva, e isso tudo é muito revolucionário, né? Então, eu acho que essas novas caras estão ali para ampliar a lente, né? E Maria, na tua resenha sobre o livro, né, que a gente publicou na revista, tu diz que o autor se interessa menos pelos discursos ideológicos do que pelas zonas humanas de ambiguidade que atravessam essas escolhas. Então, partindo dessa frase, eu queria perguntar, como é que tu enxerga o potencial da literatura para explorar essas ambiguidades humanas e escapar de uma certa ansiedade que a gente tem, assim, de tirar conclusões que quase que invariavelmente vão ser reduzidas, né, diante de um contexto complexo como esse. Então, essa ideia do potencial da literatura, né, para explorar essas complexidades, essas ambiguidades, eu vejo isso não só como um potencial, mas meio que o cerne da literatura que me interessa, sabe? Tipo, eh, e, e eu acho que por isso esse é um dos grandes méritos do Gosto da Liberdade. Eh, Porque eu acho que as respostas feitas já estão ali no mundo, né? Estão ali no dia a dia, estão na política com P minúsculo, né? Eh, e quando eu pego um livro, eu quero uma outra experiência. Eu não quero, eu não quero uma literatura que me diga o que que eu tenho que pensar. Eu quero uma literatura ou a literatura que me interessa, que eu considero valiosa enquanto expressão humana, é uma literatura que faz perguntas, não que me dá a resposta, uma literatura que me faz pensar, uma literatura que perturba de alguma forma. E eu não acho que isso seja é, fazer o jogo da direita, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito, né? Eu acho que é só fazer perguntas que firam todas que firam as unanimidades, que coloquem em xeque os slogans, né? Tipo, para slogans já temos ali as campanhas eleitorais e as publicidades e as propagandas. Eu acho que a literatura precisa ir além. Acho que a literatura precisa não oferecer o pensamento pronto, mas colocar nas páginas elementos para que as pessoas, cada uma, possa entender eles, embaralhar eles e chegar à sua própria conclusão. Mesmo tendo posicionamentos mais ou menos claros, a personagem pode ter esses posicionamentos. O que eu acho empobrecedor é quando a própria narrativa já tem esses posicionamentos muito fixos, muito solidificados, porque isso acho que empobrece a experiência. E tu já sendo uma pessoa crítica, assim, e com bastante repertório mesmo, né, repertório, vivencial e repertório de conhecimento acumulado ao longo dos anos sobre a história do teu país. Teve alguma coisa que esse livro te trouxe de uma provocação nova, uma pergunta que tu ainda não tinha te feito, sei lá, algum insight novo, assim? Hum, eu acho que ele me fez revisitar essa, acho que essa revisita que ele faz aos anos 60, 70 e pegar uma pessoa que participou daquilo lá e trazê-la para os 2000 e 2000 e tantos, meio que mais do que um insight, porque era uma história que eu conhecia, né, sou familiarizada, mas de alguma forma essa reorganização, assim, do ficcional que ele fez,
me fez conectar de um outro jeito com esses ambientes, né? Acho que a figura dessas mulheres, né, desde as que estão lá em Motima, no acampamento guerrilheiro, depois em Caracas, nos plenos anos 2000 e mais para frente, assim como que a vivência das mulheres nessa história toda, eu acho que sim me trouxe alguma perspectiva outra, sabe? Porque é isso, assim, eu tive muito mais acesso à história dos homens nisso tudo do que a história das mulheres. Aí eu acho que esse livro conversa um pouco com algumas. Tem, por exemplo, um filme que chama Postales de Leningrado, que é da Mariana Rondon, que inclusive acabou de estrear um filme aqui que chama Safari, que também é muito interessante, que traz, assim, de alguma forma, a presença das mulheres também nesse universo, a presença dos filhos da guerrilha também, né? E eu acho que essa narrativa, recuperar essa narrativa e fazer essa reflexão sobre a luta armada e a luta como um todo e a política, mas a política que está separada, que parece que é outra coisa que não a família, né? Tipo, essa necessidade de escolher como se a família não fizesse parte da política também, né? Como se deixar um filho para trás não fosse uma decisão política e não fosse uma decisão totalmente, eh, enfim, estereotipada, né, sobre o lugar dos homens na história, sabe? Eu me pergunto trazer essa separação e discutir isso numa ótica política, eu acho interessante, acho que é uma coisinha a mais que ele traz. Que eu acho que é uma narrativa que não é necessariamente uma novidade, mas que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque parece que na hora que a pessoa se envolve com militância política e tal, a família pode ficar de lado, sendo que deixar para trás um filho, deixar para trás, é, abandonar essas pessoas é algo tão tradicionalmente se faz com tanta frequência nas coisas mais tradicionais que me parece contra-revolucionário, sabe? Então, como lidar com isso, né? Com esses âmbitos que estão ali que parece que necessariamente tem que se bater, que entrar em conflito. Eu pergunto como fazer para que isso não aconteça, né? É preciso deixar a militância, deixar a luta, ou o quê? Eu acho que essa é uma das perguntas que ele coloca, que o Puyana coloca, e que eu acho muito vitais. Eu queria trazer também, Maria, que no começo desse ano tu publicou um texto no teu Instagram que foi muito importante, assim, eu achei muito providencial. Eu, particularmente, como brasileira, estava incomodada com muitas das coisas que tu manifestava ali, né? Enfim, para contextualizar, me parece que era uma reação a concepções muito simplistas que as pessoas estavam tendo de resistência mesmo a sair desse lugar de admiração pura e simples, né? Ou de crença pura e simples em um ideal ou em outro. Então, essa polarização, né? Esse termo tá meio gasto, mas no fim das contas se trata disso. E, e eu senti que o teu texto deu uma arejada muito importante, assim, nesse debate. E eu queria te perguntar como que tu sentiu também a recepção, assim, do público a essas tuas colocações provocativas e, inclusive, depois da publicação do teu livro, como é que tu sentiu a abertura do público brasileiro também, especificamente, assim, a esse debate, sabe? Porque em qualquer país latino-americano a gente vai ter também essa dificuldade, assim, né, de ser questionado nas nossas convicções, porque também a gente sempre supõe que quem está nos questionando é alguém que está no extremo oposto e não uma pessoa que pode, daqui a pouco, estar colocando questões que são pertinentes mesmo, né, que podem, inclusive, enriquecer o nosso pensamento crítico e né, que elas não querem simplesmente nos fazer mudar de ideia, assim, a qualquer custo. Queria te ouvir um pouco sobre essa repercussão, tanto do teu livro quanto dessa manifestação em rede social, que definitivamente é
outra coisa, né? Rede social, debate rede social e debate literário são duas coisas bem diferentes, mas no fim acho que o impasse é parecido. Então, eu até esse momento, eu postava uma ou outra coisa, sobre a Venezuela, sobre a repressão, sobre o autoritarismo, os presos políticos, enfim. E eu já tinha percebido, assim, que rolava uma espécie de silêncio, assim, né? E normalmente, sempre que eu posto alguma coisa, vai muita gente comentar, repostar, não sei o quê. É, e eu já estava com esse desconforto, eu já vinha trabalhando isso, já vinha refletindo muito sobre isso, era uma coisa que me machucava profundamente, sabe? E aí, quando aconteceu a invasão e a captura de Maduro e tal, assim, isso era impensável, né? Não sei por quê, a gente tinha tanto tempo, é, enfim, duvidando que alguma coisa pudesse acontecer, que mesmo com porta-aviões e coisa ali no mar, a gente não achava que fosse acontecer, né? E aconteceu. É, e então eu fiquei assim o dia inteiro vendo e vendo e vendo reações super. Assim, todo mundo se sentindo, ou no direito e como se tivessem conhecimento pleno para opinar e tal, ou pessoas que realmente nunca postam nada, né? Só parecia que existia uma certa exigência de repostar, sabe? Alguma coisa. De se posicionar. Ah, tenho que fazer o post, sabe? Eu já falei sobre isso, isso e isso, agora é a minha vez de falar sobre a Venezuela. Então, assim, pá. E e o que me incomodava era, tipo, aquele tipo de devolvam a Maduro, sabe? Tipo, o Maduro tá sequestrado. Assim. Algumas coisas muito, é, que nem você falou, muito simplistas, né? Ou em defesa da Venezuela. Essa foi o que me machucou. Em defesa da Venezuela. Pessoas que nunca tinham se posicionado, nunca publicavam nada, nunca nada. Aí eu pensei, sabe o quê? Eu vou ficar quieta. Só que aí eu tive eu tava voltando do sul para São Paulo. Aí eu tive muito tempo no avião sem poder fazer nada, né? Sem ver, sem ler notícias. Eu tava assim, num estado de atordoamento master. Aí eu comecei a escrever no celular. E aí eu cheguei e pensei, eu vou postar assim, eu vou postar e vou sair correndo. Porque se todo mundo se senta no direito e no dever de se posicionar, de publicar, de falar, e muita gente estava me escrevendo também, né? Então eu vou. Acho que agora eu vou falar, sabe? E foi muito importante para mim. Eu sabia que ia vir o que veio, né? Que foi é, assim, uma repercussão grande que eu não achei que fosse ter. E foi muito curioso, assim, eu nunca tinha recebido hate, assim, por nada, até porque eu não sou uma pessoa que seja muito ativa, assim, nas redes, nem nada. É, E veio um hate, assim, que eu não sabia muito bem lidar com aquilo, mas eu não vou ficar respondendo, vou só ler aqui. Era uma certa constatação, né, é, de, dessa opinião muito romantizada, sabe, sobre a Venezuela, sobre a Revolução e Chávez e tal. Mas, por outro lado, veio uma enxurrada, assim, de carinho, sabe? Teve muita gente que compartilhou falando assim, ó, não concordo com tudo que ela tá falando, mas acho importante colocar no debate. E para mim isso, assim, era isso, sabe? É o mais importante é a única coisa que eu queria com esse texto, né? Era assim, cara, talvez não é o momento de sair repostando qualquer coisa, sabe? Escuta, tem 8 milhões de venezuelanos pelo mundo. Tem um monte aqui no Brasil. Todo mundo conhece algum venezuelano ou conhece alguém que conhece. Perguntem, sabe? Assim, chega e pergunta, honestamente pergunta, genuinamente tenta ter curiosidade sobre aquilo. Porque eu reconheço quando as pessoas vêm me perguntar de um jeito, eu já sei se a pessoa realmente quer saber ou se a pessoa só está esperando de mim uma confirmação do que ela já acha. É, E então, assim, eu tinha essa necessidade, aí eu coloquei no mundo. E me surpreendeu, assim, o impacto que teve. Acho que teve muito. Claro que o ódio fala alto, né, e machuca, mas numericamente eu recebi muito mais acolhimento do que, do que crítica, sabe? E o acolhimento não se refere a pensar exatamente o que eu penso, a opinar o que eu opino. Não, era um acolhimento de tá.
que bom que você falou, que assim, bom ouvir outra perspectiva e é isso, sabe? Talvez deixar alguma pergunta na cabeça, deixar alguma dúvida. Eu acho muito valioso a palavra dúvida, sabe? O conceito de se permitir ter dúvidas. Como assim você não vai se permitir ter dúvidas sobre um país que você nem conhece, sabe? Então, assim, é muito saudável ter dúvidas, gente. E aí, o meu livro tinha recém saído, né? Tinha saído em novembro, final de novembro. E aí eu também acho que também foi uma coisa que me deu coragem, assim, porque eu pensei, cara, nada do que eu falar vai ser mais forte do que as críticas e as coisas que eu já coloquei no livro. Então, assim, eu vou falar, eu vou falar e é isso. E a recepção do livro tem sido muito, muito, muito interessante. E acho que teve alguém que comentou, acho que alguém que eu nem conheço, mas uma dessas mensagens que eu recebi, Maria, eu acho que nenhuma dessas pessoas que está falando, enfim, comentários odiosos, nenhuma delas seria capaz de, tendo lido o teu livro, falar essas coisas. E eu acho muito interessante, assim, muito bonito, sabe? Porque quer dizer que o livro veicula algumas ideias, coloca algumas interrogações, questiona, assuntos que são, assim, meio totêmicos, sabe? Indiscutíveis e as pessoas se conectam de uma outra forma com essa provocação, diferente de um post. Embora os dois tenham funções diferentes, né? O que eu tenho sentido, assim, ao longo desses anos, né? É que, assim, acho que ainda tem muita resistência, né? Tem muita romantização ainda sobre o que é a Venezuela, sobre o que é o chavismo, o madurismo, é, o lugar que isso ocupa no imaginário do heroísmo revolucionário latino-americano e não só, é muito grande, né? Mas assim, a gente tem, olha o que se tornou a Nicarágua também, por exemplo, né? Nem falar de Cuba. Então, tem esses totens meio que intocáveis, né? Na hora que você toca, as pessoas ficam em polvoroso, né? Mas eu acho que uma boa parte dessa romantização já tem se esvaído. Acho que em parte por tá todo mundo tendo que conviver com um monte de venezuelanos aqui de repente, com ter tipo, as fronteiras aqui com o Brasil, tipo, ter essa enxurrada de gente, né? Mas ainda me surpreende, assim, que sabendo que tem de um país que nem chegava a 30 milhões, que 8 milhões foram embora, que ainda tenha pessoas que duvidem sobre a dimensão da crise. Ainda tem pessoas, ainda hoje tem pessoas que me perguntam, vem cá, mas é verdade que estava tudo tão ruim? Eu, tipo, cara, tem 8 milhões, tipo, deixaram o país. Você acha? Você ainda duvida sobre o tamanho da crise? Você pode duvidar sobre outras coisas. Agora, sobre a dimensão da crise, não, né? E também me surpreende que ainda tenha quem acha que uma administração que teve mais de um quarto de século no poder, que controla todas as instâncias, de alguma forma não é a maior responsável por esse desmantelamento do país, sabe? Tipo, cara, alguma responsabilidade tem que ter, né? Tipo, controla tudo. 25 anos, 26 já, né? Então, assim, eu acho que tem dado umas sacudidas, mas ainda tem uns núcleos muito fortes de pessoas que têm, é, enfim, que ocupam um lugar na cultura, assim, na mídia, que ainda tá forte, assim, a romantização e a- essa simplificação, me parece, assim, essa exigência de adoração de um líder, sabe? Sabe que em janeiro, quando tudo isso aconteceu e teve esse. São ondas, né? Ondas de debates acalorados nas redes sociais, assim. Essa onda especificamente de debate acalorado. Esse livro estava escolhido fazia muito tempo já, fazia mais de um ano. E é claro que a gente fica preocupado também, né, com a recepção também que vai ter, que vai ter em relação aos associados, mas eu acho que a aposta é muito de que ler nos coloca num ritmo que é tão distinto desse que a gente costuma entrar de rede social,
Porque até notícia, geralmente, a gente só vê ali a manchete da notícia, no máximo uma legenda da maior parte das coisas que a gente se depara numa rede social, né. Então, acho que o livro ele nos coloca num ritmo que pelo menos não é que a gente não possa ter críticas ou achar: "Ah, não, aqui eu achei que o autor foi mais pra esse lado, acho que não era por aí e tal", mas pelo menos a gente constrói essas críticas num ritmo que favorece a construção de um pensamento mais complexo e que eu acho que enriquece mais o debate, assim, né. Então, a nossa aposta é muito nisso, assim, e bom, o pessoal tá recém começando a receber, vamos ver o que que vem por aí de trocas, mas, bom, realmente muito precioso poder contar com a tua interlocução aqui. E para encerrar nossa conversa, eu queria te pedir para indicar alguma coisa legal que tu tenha lido ou assistido recentemente. Pode ter a ver com o livro, pode ser qualquer outra temática que tu quiser. Ah, tem um livro que, assim, é um livro da Diadorim, na qual eu sou, sócia editora, mas eu penso nesse livro porque eu acho que tem uma relação temática e porque é um livro que justamente eu quis trazer para Diadorim porque me impactou muito a sua leitura, que é um livro que chama A Puta e o Furão, da Marta Hernandes Cadenas, que é uma cubana muito nova. Esse livro foi primeiro publicado na Espanha, e eu sigo a editora que acabou publicando ela lá, e de repente eu li aquilo e foi um tapa na cara, sabe? Eu acho que melhor nem comentar, mas assim, é uma jovem cubana, artista, performer, super interessante. Já esteve aqui no Brasil, já veio para um festival aqui no Instituto Cervantes, eh, Marta. E ele fala assim de uma Cuba de hoje, eh, com uma certa geração que ela chama da geração meio perdida, assim, de artistas que estão aí vagando por uma cidade, tentando entender o que é essas lideranças já meio, meio zumbi, né? E eles tentando entender o que é a revolução, qual que é o lugar da liberdade, da arte, do direito a existir plenamente, sabe? Como, assim, e de novo, tanto a autora quanto as personagens do livro não são pessoas que sejam de direita, nem nada perto disso, assim, passam longe. E ainda assim conseguem trazer uma crítica muito profunda e muito dura sobre esse estado de coisas, sabe? É muito forte assim sentir que é algo que era para emancipar acabou se tornando um grande sistema que reprime, né? Então, assim, o lugar do jovem e da construção política desses jovens, cadê esse lugar, né? Então, A Puta e o Furão é um romance que eu acho que é muito interessante para se debater. Então tá, Maria, muito, muito obrigada pela tua participação de novo. E seguimos, vou compartilhando contigo também os retornos que a gente tiver do livro, imagino que tu também seja curiosa de saber. Super, super curiosa. Bom, muito, muito obrigada, que eu agradeço me deixar fazer parte desse caminho, desse livro e da literatura venezuelana no Brasil, de uma forma geral. E parabéns pelo trabalho, tá super lindo o livro em si, o projeto gráfico, né? Achei muito interessante. E também, bom, cabe a mim reforçar que também quem quiser seguir na literatura venezuelana, temos 2 livros da Maria Helena aí para mergulhar mais nisso. Eu certamente vou seguir com eles. Fiquei super curiosa agora pesquisando antes de conversar contigo agora pro podcast. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada, tchau, tchau.